Olá, meu nome é Williams Barbosa, é um prazer falar com vocês. Esse é o podcast da empresa Eu Tesouro. Nós vamos falar sobre navegar na tempestade. Então, daqui para frente começa uma série de podcasts sobre este assunto que é muito oportuno a todos nós nesse exato momento de pandemia Covid-19. A tempestade chegou e agora? Como gerar resultados? Como ser vendedor na crise? Como sair das circunstâncias em que você não imaginou, não esperou, não projetou? Foi pego até de surpresa. Se esta é a sua situação, como a de muitos brasileiros e mundo afora, correto? Pense comigo, em uma situação de tempestade, a primeira coisa que se faz é manter a calma, para entender a situação e pensar nas melhores soluções. Nessa hora, o timing é tudo. Portanto, não espere as coisas piorarem para tomar uma decisão. Claro que a experiência do capitão conta muito nessa hora, além das características da embarcação. Então, qual a embarcação que você se encontra? Qual é a sua situação? Será que você estava preparado para poder lidar com essa situação? E ainda mais, muitas das vezes nós não estamos preparados. A nossa embarcação não está preparada para essa circunstância, para essa situação atual. Porém, somos chamados ao mesmo modo a nos adaptarmos. A palavra mais usada neste exato momento é ressignificar. Precisamos ressignificar a vida, precisamos nos adaptar a essa situação atual. Perfeito? Continuando esse nosso podcast aqui, bacana, já dissemos então essa frase em algum período da vida. Pense vocês comigo, né? O mundo dá voltas. Certamente que dá mesmo. Até porque tudo muda. E muda o tempo todo. Então permita que eu dê uma sugestão. Eu peço que pense a esse respeito e faça as pazes com as circunstâncias, entendendo que mudar é necessário. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Como eu venho utilizando dessa frase, dessa palavra, que na verdade não é minha, é de Leandro Carnal, mas eu amo muito utilizá-la. E ela cabe bem nestes moldes, né? Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Algumas empresas, para lidar com o atual cenário, tiveram que tomar medidas cautelosas, a fim de manter as suas operações. A Victoria's Secret, por exemplo, declarou falência, assim como o Cirque du Soleil. A Zara fechou 1.200 lojas, a Chanel, a Hermes e a Rolex interromperam sua produção. A Nike prepara-se para a segunda etapa de demissões. O fundador da Airbnb disse que, devido à pandemia, 12 anos de esforços foram destruídos em 6 semanas. A Starbucks anunciou o encerramento permanente de 400 lojas e a lista continua. 5 meses de pandemia criaram muitas dificuldades e dezenas de milhares de empresas faliram. Esse ano de 2020 é totalmente atípico e fora da curva. Se a empresa onde você trabalha ainda se mantém sem corte, se o que você faz ainda se mantém nas circunstâncias de ser flexível, resiliente, se adaptando a todas essas situações, então sim, isso é bom. Está numa saúde de adaptação, está tentando conduzir-se numa inteligência emocional que este período nos pede demais, como gerenciar as nossas emoções. Esse ano de 2020, ele é totalmente atípico e fora da curva, como já tinha dito. Enfrentamos uma pandemia sem precedentes, onde ainda estamos tentando controlar. 2020 é sobre sobrevivência, ano incomum com relação às demais lutas que já tivemos que lidar até aqui. Pense vocês também em algumas frases que eu aqui deixarei com vocês nesse podcast. A vida, ela não é um corredor reto e tranquilo, que nós percorremos livres e sem empecilhos, mas ela sim é um labirinto de passagens, né, pelas quais nós devemos procurar os nossos caminhos. Essa frase muito me lembra também aquele que é um livro que é um best-seller. Muito do que a gente conhece como arquétipos, muito do que a gente conhece como lembranças mercadológicas, sociais, antropológicas, passa pelos arquétipos. São histórias, são coisas que nos impactaram e que antevêm várias outras.
Esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, me recorda muito o quanto nós estamos nessa fase contínua de adaptação, de luta, de puro desenvolvimento e autoconhecimento. Porque é claro que a gente não está aqui num corredor reto. A coisa não é linear, não é numa horizontal. Muitas vezes sim, existem situações que mexem com a nossa vertical, mexe com o nosso interior, toca profundo, desestabiliza a nossa vida, muda as coisas. Aquilo que nós imaginávamos ou até sonhávamos começa meio que se desfalecer, sumir na nossa frente como uma miragem. Então, sim, é tranquilo que nós percorremos livres e sem empecilhos, mas um labirinto de passagens, como foi dito, pelas quais nós devemos procurar os nossos caminhos, exige de nós essa reflexão, exige de nós essa análise contínua, de estar sempre ligados, de estar sempre com uma visão apurada. E por mais que seja difícil, por mais que a situação te chame, por mais que isso seja emblemático na sua vida, esse é o caminho de todos nós. Autoanálise. Pensarmos sobre as situações. Penso você, ter uma vida estável, totalmente estável, sempre foi contínua na sua vida? Isso te deixa feliz? Sempre foi assim? Ou na verdade você aprendeu com essas sumas variáveis que chegou, né? Que a vida te trouxe, que muitas vezes você foi jogado até a elas. Você não estava procurando pelas situações, mas você passou pelas inúmeras tempestades e soube aprender. A vida também é um pouco daqueles que não é aqui falar sobre certo ou errado, até porque isso passa pelo conjunto de crenças de cada um, cultura, educação. Sejam elas crenças positivas ou negativas, aquilo que te sustenta. Mas, na real, há quem também faça a escolha de ficar na beira da praia. Aqueles que preferem ficar ali na areia, tomando a sua água de coco, estender a sua cadeira de praia e tá tudo ok. Ele espera aquele peixe que já foi colhido, ser assado, aquele coquinho, aquele refrigerante e assim sucessivamente, ou aquela cervejinha que você quer tomar, como é nas praias, como é nas horas de lazer. Mas ele não quer encarar o mar, ele não quer enfrentar o mar. Na verdade, ele nada sabe do mar. Mas um momento como esse, súbito, repentino, que nos pega em uma situação totalmente fora, né, daquilo que nós imaginávamos ou queríamos para a nossa vida, para os nossos processos, e ele, do nada, ele tem que se reinventar. Ele vai ter que se tornar não mais aquele turista na beira de praia, não mais aquele pescador na beira de praia. Vocês já viram talvez aquele cara que vai na praia e tira uma varinha e vai ali na frente e joga a vara, né, tentando pegar alguns peixes ali. Eu nunca soube compreender como é que esses são os pescadores de beira de praia. Nunca soube compreender de fato se ele conseguiria pegar algum peixe ali na beira da praia. Ainda que é possível, sim, é possível, porque ali tem peixes. Mas pra mim sempre soou tão estranho, porque eu sempre fui daquele que encarou que olhar o pescador é aquele que entende sobre o mar, é aquele que entende sobre a embarcação, é aquele que entende sobre as variáveis do tempo, do clima, sabe o momento que vai rolar uma tempestade, sabe o momento que vai rolar um sol que vai brilhar, sabe aonde está o maior número de peixes, aonde é bom realmente alçar, né? Lançar. Sabe aonde é melhor lançar as redes. Esse sim é o pescador. Não, aqui não estou querendo diminuir quem pesca na beira de praia, né? Mas é dizer para vocês, nessa simbologia, nessa comparação, o quanto, na verdade, temos que nos fazer preparados. E mesmo assim, preparados, somos chamados na mesma circunstância. A dificuldade é para todos. E realmente, fomos, nesse momento, nessa ocasião, fomos trago, né? Fomos orientados a nos olharmos numa vertical para entender a situação, porque talvez a nossa visão estava simplesmente no horizonte. Mas agora é o momento de a gente refletir, pensarmos para dentro, né, de fato, no nosso interior, gerir as nossas emoções e, nessa adaptação,
fazermos o melhor para sair dessas condições. Porque quanto mais é importante, quanto mais você coloca o seu coração naquela situação, nessa adaptação, quanto mais aquele queijo for importante para você, menos você deseja abrir mão dele. E aí é onde mora o perigo, porque nós estamos acomodados. A gente não se adapta a este momento. A gente fica preso, atado a um passado que não nos pertence mais, porque já passou de fato. O dinheiro que não temos, a empresa que quebrou, o relacionamento que já não faz parte da minha vida, que eu já não tenho, o meu amado, a minha amada, aquele ente querido, aquela pessoa que já não está mais comigo aqui, que já partiu. E isso é real. Por quê? Porque eu ainda estou atado àquele queijo bom na minha vida. Isso fazendo analogia do Quem Mexeu no Meu Queijo, aquele livro. E queremos também convidar a vocês, aproveitando este podcast, para fazer esse curso com a gente, né? Navegando em Tempestade, que agora a gente acaba de abrir na empresa, para ajudar as pessoas nesse período, né, de pandemia. E como nós ainda temos que saber ser bons vendedores, né, para nos reinventarmos nessa ocasião. E como fazer isso? Sendo que nós, na verdade, nunca deixamos de ser vendedores. Eu aqui agora estou vendendo uma ideia para vocês, e vocês desse lado estão comprando. E assim sucessivamente, a todo momento nós estamos aqui falando de projetos, de pessoas, de situações. E é preciso ver dessa maneira, é preciso encarar dessa forma. Se a gente pensa nesse conceito de mudança, conforme eu disse lá, que a frase não é minha, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Neste momento eu trago para você oportunidades. Venha para os nossos grupos, venha para nossas mentorias, venha para os nossos processos de treinamento. Temos muito a ajudá-lo também e contribuir para a sua vida neste momento. Porque sim, nos preocupamos como empresa, como pessoas, nos preocupamos com a nossa psique, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o nosso espiritual. A nossa empresa está voltada para isso, a Eu Tesouro está preparada para isso, a lidar com essas situações. Quando mudamos aquilo que acreditamos, mudamos o que fazemos. Simples assim. Então precisamos sim nos mudarmos, precisamos sim nos adaptarmos a essa situação. E esse, como todo mundo hoje vem falando, né, um novo natural, na verdade era mais do que algumas coisas, algumas realidades eram mais do que previstas, era mais do que esperada. O mundo digital está aí, nós estamos encarando essa realidade. E existe sim um mundo de oportunidades, onde você vai ter que se adaptar, onde você vai ter que fazer estudos pertinentes a poder lidar com essa situação. Então preveja, já estamos aí, né? Já previmos essa mudança já nos chama à compreensão, já prevemos o que está por vir ainda mais, mesmo que a gente tenha sido pegos de surpresa nessa ocasião. Sim. Mas agora a gente já consegue se lançar na situação, já conseguimos ver, estamos lidando com a pandemia, estamos lidando com os momentos de achar uma cura para ela, mas as nossas vidas também estão nessa reinvenção. Estamos ressignificando este período. Novas profissões vêm surgindo, novos modelos, novos moldes, novas coisas. Por quê? Porque a gente já consegue prever a mudança da situação. Essa situação mexeu com a gente e mexeu com muitas áreas da nossa vida. Você talvez tenha perdido algum ente querido, tenha perdido algum familiar, ou tenha conhecido outras pessoas que perderam. Então ela também passa, como eu falei, que saímos da condição de olharmos o horizonte e também passamos a olhar a vertical, olharmos para o interior. E esse interior é o que gerir as nossas emoções, os nossos processos psíquicos e espirituais, a poder lidar com essa situação, amando-se mais para amar os demais. É de fato. Isso é até fruto de um livro que eu escrevi, Amar-se Mais para Amar os Demais, o como nós somos chamados a se significar, a darmos mais sentido a nós e às nossas vidas. E este período também reflete isso. Então, cheire aquele queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Sabe aquele queijo querido que você tinha? Ou seja, né? Diga onde está seu tesouro, que eu direi onde está seu coração.
Então, de fato, cheire aquela situação. Perceba se aquela situação está ficando velha. E adapte-se. Adapte-se rapidamente à mudança, né? Quanto mais depressa você se desfizer daquele queijo velho, mais cedo vai se deliciar com um queijo novo, com novas oportunidades. Parece simples, de fato é, mas quando nós já estamos amadurecidos, né? Fizemos experiência com causa, mas se os seus passos são pequenos, se os seus passos são menores, ainda assim aplauda esses passos, ainda assim comemora esses passos, porque isso é bom, e você está crescendo, e você está se desenvolvendo, e você está mudando aos poucos, está se adaptando nessa situação. Então aprecie a sua mudança, sinta o gosto da aventura, sinta o gosto desse novo queijo que aparece na sua frente. Veja os sabores, veja a delícia, refaça novas cognições com este momento. Aprecie essa situação. É adaptabilidade pura. Não é dizer que você não valoriza os seus processos, o que você já passou, e simplesmente você é um ingrato. Não é ingrato. Ao contrário, é gratidão. Gratidão pelas belezas e maravilhas, pelos processos, tudo que eu já tive, que eu já obtive. Mas na real é encarar também essa situação, o que nós estamos passando aqui e agora. Ela exige um novo olhar. Ela exige não mais pescar na periferia, estar ali na superficialidade, né, na beira de praia, mas é irmos para o em frente, né, para o alto mar. Adentro é conhecermos um pouco de mar, é encarar os nossos medos, as nossas frustrações, a nossa ansiedade e lidarmos com as intempéries, com as dificuldades que tem um mar revolto. É preparar a nossa embarcação, é entender agora, além de sermos turistas na beira da praia ou pescador de beira de praia, para encarar uma vida lá dentro do mar, porque a gente precisa pescar. Porque nós precisamos nos alimentar. E precisamos servir uns aos outros. Sim, porque a vida também é disso. Então esteja preparado para mudar rapidamente, muitas vezes o quanto for preciso. Obrigado, eu agradeço a todos vocês. Calorosamente aqui fica a minha gratidão por vocês prestarem os vossos ouvidos, né? Prestarem os vossos ouvidos a mim, a minha humildade, ao que eu estou falando, e nós contribuirmos uns com os outros, porque eu tenho certeza que eu também ganho muito ao fazer isso para vocês. Então, fiquem com o meu forte abraço e segurem aí, né, o leme, segurem o leme, mantenham-se firmes nessa navegação. Vocês não estão sozinhos, nunca. Tudo passa, só Deus basta. Fiquem com Deus e até a próxima nesse podcast maravilhoso da Eu Tesouro.